Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Após termos estudado nos módulos anteriores um pouco sobre as particularidades das licitações para obras e serviços de engenharia, chegou a hora de colocarmos a mão na massa e irmos direto ao assunto, que é como participar de um processo licitatório. O edital de licitação é o documento que contém as determinações e posturas específicas para determinado procedimento licitatório. Obedece à legislação em vigor. O artigo 40 da Lei 8666 de 93 relaciona os elementos e as informações que devem constar neste documento. As informações contidas no edital devem ser perfeitamente estudadas e justificadas, pois alterações posteriores à sua publicação exigirão ampliação dos prazos de forma a permitir que os licitantes façam os devidos ajustes em suas propostas. Além disso, é fundamental que a documentação e os aspectos concernentes ao processo de licitação sofram análise bastante criteriosa, visto que decisões tomadas nesta fase influenciarão em muito o modo de conduzir o empreendimento até sua conclusão. O edital deve ser elaborado de modo a afastar as empresas sem condições técnicas e financeiras de executar a obra, mas evitar também restringir o número de concorrentes. O edital deve definir a modalidade de licitação em conformidade com o que estabelece o artigo 22º da Lei 8666 de 93. Também o edital de licitação deve estabelecer o tipo de licitação em conformidade com o que determina o parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8666 de 93. O edital de licitação também deve definir em qual regime se dará a contratação: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral ou contratação integrada no caso de RDC. No caso de empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preço com total e completo conhecimento do objeto da licitação. A Lei das Licitações determina que, para a habilitação de empresas em licitações, somente podem ser exigidos documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do dispositivo do inciso 33º do artigo 7º da Constituição Federal. Os artigos 28 e 32 da lei discriminam exaustivamente os documentos que podem ser demandados e dão outras orientações pertinentes. É importante destacar que não pode ser solicitado nada além do que está listado nos artigos da lei, conforme reiteradas determinações feitas a órgãos da administração pelo TCU, Tribunal de Contas da União. A administração, ao realizar o processo licitatório, tem o dever de exigir documentos que comprovem que a qualificação dos concorrentes está compatível com a obra que pretende contratar. É importante, porém, não confundir o cuidado que é necessário na busca de resultados eficazes com cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Em todos os casos, as exigências de qualificação devem permanecer no patamar da razoabilidade, guardando relação com a dimensão e a dificuldade da obra a ser realizada, para não infringir o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93. Diversas deliberações do TCU apontam exigências consideradas restritivas ao caráter competitivo da licitação, por violarem o princípio da isonomia, excluindo do certame empresas que estariam aptas a bem executar o projeto das licitações. Restrição do número máximo de atestados a serem apresentados para comprovação de capacidade técnico-operacional, comprovação da execução de quantitativos mínimos excessivos, comprovação da experiência anterior relativa à parcela de valor não significativo em face do objeto da licitação, comprovação de capacidade técnica além dos níveis mínimos necessários para garantirem a qualificação técnica das empresas para a execução do empreendimento. Utilização de critérios de avaliação não previstos no edital. Sendo assim, temos que entender que o edital tem que ser modelado de acordo com a lei para escolher empresas capazes de realizar a obra, tendo condições técnico e financeira, e não incluir de forma alguma qualquer exigência abusiva que possa restringir o número de participantes. Sempre que você baixar o edital, analisar e verificar que ele contém alguma exigência que restringe a participação de sua empresa, você deve analisar se essa exigência é abusiva e solicitar à comissão de licitação, descrevendo todo o seu entendimento, buscando base legal para que seja feitas as alterações necessárias antes da abertura do certame. Muito obrigado e até a próxima aula.